A minha saudação aos irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A você também que nos assiste e ouve, que Deus abençoe e lhe dê a paz. Vamos hoje meditar a respeito do que temos ouvido a respeito dos ensinamentos de Deus. O que você tem ouvido que te ensina a ser salvo, a ser salva? Nós precisamos examinar bem para fazermos tudo conforme é do agrado de Deus. Nós vamos ver hoje em Tito, vamos ler alguns versículos aqui, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8, a palavra de Deus nos diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sã doutrina é o ensinamento de Deus sem mistura, sem fermento, sem entendimento humano. A sã doutrina é o santo ensinamento, o ensinamento sadio, o ensinamento de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação. Temos que falar o que convém a esse ensinamento sadio, o que é bom para aprendermos, para que sejamos salvos, né? Faça bem para nós, não faça mal. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Os velhos aqui, o conceito de velhice é variado, depende o período que se fala, né? No tempo dos apóstolos, pessoa com 30 anos já era considerada de uma certa idade, já não se chegava muito tempo, haviam muitas guerras, muitas enfermidades. Temos notícias que pessoas viveram lá na antiguidade 900 anos, 800 anos, mas não foi sempre assim. De uma época, um determinado tempo, morria-se muito cedo, né? Mas hoje em dia, para nós, a velhice, 40, 50 anos, ainda não é considerado velho. Depois dos 60 anos, que hoje se considera assim a terceira idade. Então, essas pessoas que já têm experiência de vida, tem que ser sóbrio, ou seja, não ficar com brincadeiras, não ficar com chocarrices. Isso ninguém deve fazer, mas tem que ter uma postura sempre igual, não ficar modificando a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, ter sempre uma conduta de respeito, né? Sóbrios, graves, prudentes, não fazendo tudo assim de qualquer jeito, ter prudência, sãos na fé, não ter dúvida mais no seu coração, ensinando a fé aos outros, né? No amor, são no amor, na paciência. Então, para que os mais novos possam aprender. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja aqui esse ensinamento para as mulheres, né? Para que elas sejam, as idosas têm uma importância muito grande na igreja. Elas têm que ser sérias no seu viver, como convém às santas, né? Não caluniadoras, falando mentira das pessoas, levando boatos adiante, não dadas a muito vinho, não se entregando muito às coisas carnais. Vamos entender esse vinho aqui, porque vinho ninguém deve beber não, bebida alcoólica ninguém deve beber. Esse não dadas a muito vinho, não dadas a muitas coisas que deixam a pessoa perder a sua noção de serviço a Deus, não dadas a muitas coisas materiais, ser mais moderada, né? Mestras no bem, ensinando, sendo professoras no bem, a fazer o bem, para ensinarem as mulheres novas a serem prudentes. Como que uma mulher mais velha vai ensinar uma mais nova a ser prudente, se ela própria não tem prudência? Ela tendo prudência, ela já vai ser um exemplo. Ela tendo amor, vai ser exemplo. Ela sendo sujeita ao marido, boa dona de casa, em tudo isso ela é exemplo. E ela vai ensinar as mulheres mais novas a serem também prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Será que é preciso ensinar isso às mulheres mais novas? Sim, é necessário. Tanto o homem quanto a mulher estão sujeitas à tentação, carnalidade, desvio da palavra e dar lugar à carne, viver segundo o mundo. Segundo o mundo, o amor não existe. O que existe no mundo é paixão carnal, pessoa seguia pela visão e pelos interesses materiais. Então uma pessoa gosta da outra, ama a outra porque é rica, porque é famosa,
porque é bonita fisicamente. Tudo isso passa, tudo isso termina, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, não olha essas coisas. Tem um amor no coração por todos, indistintamente da sua condição social, da sua condição financeira, da sua aparência, todos. Então essas mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas a fazerem isso. Aí casou, passa-se aí uns 3, 4 anos, a mulher perdeu a beleza, o marido perdeu a beleza, e por causa disso vai deixar de amar, vai procurar uma outra companheira, um outro companheiro, uma outra esposa, um outro marido, de forma nenhuma. Tem que estar lá amando, porque são dois uma só carne. A serem moderadas, também ensinando a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Isso aqui está difícil hoje em dia, né? A mulher ser boa dona de casa. A mulher sai junto com o marido para trabalhar fora, para ganhar mais dinheiro, para ter mais bens em casa. Não estão contentes com aquilo que Deus está dando. Se a mulher for ser uma boa dona de casa e depender somente do marido, é claro que a renda vai diminuir. E aí o que acontece? Nós não podemos mais morar nesse bairro, vamos ter que morar num outro bairro, não podemos ter mais um carro, vamos ter uma moto ou 2 bicicletas, ou seja lá o que for. Nós não queremos isso, nós queremos ter o melhor, nós queremos ter ar-condicionado, televisão da boa e aparelhos eletrodomésticos, quantos, e roupas e tudo mais. Então a pessoa não está contente com o que Deus está dando. A irmã quer ser uma boa dona de casa. A palavra nunca ensina que a mulher seja uma boa trabalhadora. Seja uma boa dona de casa. O marido tendo esse suporte na sua casa, a família toda vai ser abençoada. Os filhos vão ser criados ali do lado da mãe, vão ser criados sendo ensinados, instruídos pela mãe. O pai vai ser aquela pessoa de respeito, de autoridade, chegar em casa. Nenhum filho vai chegar colocando o dedo no nariz do pai, querendo dominar também a sua casa, porque ele não vê família nenhuma, ele não vê união nenhuma. Cadê a mãe? Foi trabalhar, cadê o pai? Foi trabalhar, ele foi levado numa creche. Não estou dizendo que isso é pecado. Estou dizendo que a palavra de Deus, quem faz isso precisa fazer isso, cada um deve ver a sua vida. Mas isso vai trazer muitos problemas. É melhor ter um pouco menos de bens materiais, mas ter paz dentro de casa. Porque aí a mulher começa a competir com o homem, quem ganha mais, isso aqui é o que ganhei, aquilo você ganhou. O inimigo acha muitas formas, além das que já tinha, para tentar a família, para desarticular, para desfazer. Então, e vem as outras de fora, os outros de fora, cada um aconselhando, não, faz isso, faz aquilo. Mas a sã doutrina, o que você deve falar, que é sadio para as pessoas, é isso aqui, é o que está escrito aqui, é isso que está escrito na Bíblia, ou a Bíblia está errada. O que nós temos que fazer? Veja aqui, as mulheres sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então tem mulher que é o chefe da casa, porque ela ganha mais que o marido, ou porque o marido está desempregado, está lá no INSS, seja lá algum motivo, ou ganha menos que ela, né? E ela passa precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E o marido, se o marido amar a esposa, vai fazer o quê? Não, eu não admito, eu sou o chefe da casa, se você não me obedecer, o que vai fazer? Vai bater na mulher? Vai cobrir de pancada, como diz no mundo aí? O que vai fazer? Vai divorciar? São os dois uma só carne. Se o marido ama, é cristão, é um servo de Deus, ele vai ficar em oração. Ele não vai se levantar contra isso, vai ficar em oração. Que Deus tenha misericórdia da minha casa, da minha família, da minha esposa. E a mulher vai ficar cheia de dores, de açoites de Deus para se corrigir. E não entende, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não está no teu lugar. Você não está no teu lugar, você está querendo ser cabeça, e cabeça é o homem. Não é o homem que quis isso, é a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus. Essa é a sã doutrina. São palavras que nós devemos falar, devemos ensinar. As pessoas querem fazer de outra coisa? De outra forma? Pode fazer. Cada um tem a liberdade para viver conforme quiser. Cada um vai dar conta de si. Ninguém vai chegar amanhã, o pastor não ensinou. Ensinou sim. O pastor ensinou. O pastor falou a sã doutrina, como a família deve se comportar, como cada um deve viver dentro do lar, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que os filhos cresçam na obediência do Evangelho, para que todos sejam abençoados. Não são ricos, não são milionários, mas a paz que tem na casa dos servos de Deus, você não encontra nos palacetes, você não encontra nos lugares onde está cheio de ouro e pedras preciosas.
A paz de Deus está na simplicidade, no amor da simplicidade, vivendo ali em união sincera, amor verdadeiro, amor cristão. Aí está a paz de Deus. As pessoas se saúdam a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas tem paz? Vai bem na tua casa? Há paz no teu lar, irmão? Há paz no teu lar, irmã? Vocês estão em guerra, estão desejando a paz, quando mesmo vocês não têm? Então vamos ver o que está errado na nossa vida. Vamos viver segundo o que o Senhor tem nos ensinado. Ele é poderoso para nos abençoar. Não deixar faltar nada. Será que vai faltar alguma coisa se nós obedecermos a Deus? De forma nenhuma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está faltando alguma coisa na tua casa? Veja aí a tua vida como é que está. É assim que temos que viver. Estou passando por uma luta financeira, estou mesmo. Fiquei me questionando, Senhor, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. O Senhor não deixa de responder, não. O Senhor responde. Amém. Então vamos consertar o que tem que ser consertado. Ninguém é perfeito, não, irmãos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Veja ainda aqui. Semelhantemente, exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Os jovens sejam moderados. Está na força da juventude, cheio de vigor, de energia. Por causa disso vai fazer um monte de coisa. Não, faça um monte de coisa para Deus, para Jesus Cristo, para glorificar o nome do Senhor. E nós, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Eu estou falando com vocês aqui, eu tenho que ser exemplo. Você está ensinando os outros, falando, levando o evangelho adiante, você tem que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo em tudo te dá por exemplo de boas obras. Exemplo, na doutrina, mostra incorrupção, como exemplo, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, este versículo aqui, final aqui, do versículo 8, não da leitura, somente da leitura, o assunto continua aqui na carta de Paulo a Tito, mas nós vamos encerrando aqui nesse versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível. Todos nós devemos ter uma forma de falar sadia, abençoada, não ficar propagando os feitos do maligno. Aconteceu uma tragédia, aconteceu um roubo, estupraram não sei o que, e aconteceu aquilo, e acidentes, e tantas coisas ruins. Não faça isso. Conte as bênçãos, conte as bênçãos. Transmita o Evangelho. O Evangelho é boa nova, boa notícia. Transmita boas notícias. Boas notícias de salvação é a nossa linguagem sã e irrepreensível. Boas notícias de salvação para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E aqui a coisa fica um pouco mais difícil, porque quantos irmãos ou irmãs que vão e ficam falando para os outros irmãos, as outras irmãs, você viu o que o irmão fulano falou, o que o irmão fulano fez, o que a irmã Beltrana falou, o que a irmã Beltrana fez, você viu? Então essa pessoa que está fazendo isso é o inimigo que está falando mal de nós, porque nós não tivemos uma linguagem sã e irrepreensível. Aí o inimigo usa o servo dele, a serva dela, mas é irmã, não é, está fazendo a obra do maligno. Aquela pessoa que vai falar mal da outra é homicida. Está falando mal do irmão. Quem é homicida desde o princípio? Satanás. Então é filho de quem? Vós quereis fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira, é homicida, diz o Senhor Jesus. Então, aqui, veja a sua vida. Você é dessas pessoas que fica levando mensagens malignas para os outros? Falando mal dos irmãos? Falando mal das irmãs? Falando mal do caminho de Deus? Não faça isso. Você está sendo enquadrado aqui, ó. Você é o adversário. Você achou uma maneira de falar mal do irmão, da irmã? Você é o adversário, porque o irmão ou a irmã não vigiou, não estava com uma linguagem sã e irrepreensível, teve um comportamento errado, e você, em vez de demonstrar amor e ir lá falar do amor de Deus para que a pessoa se conserte, você foi saindo propagando para todo mundo o que a pessoa estava fazendo. Mas aquele que vive em santidade, o diabo se envergonha, porque ele vai falar é mentira, depois a mentira aparece, e o diabo fica envergonhado, e o servo e a serva dele que foi falar mentira fica envergonhado também, porque foi usado pelo diabo para falar uma mentira, porque Deus não é mentiroso, só o diabo é mentiroso. Então veja bem como que nós temos que viver, como temos que servir a Deus. É muito importante nós aprendermos essas coisas. Fala o que convém à sã doutrina. Ensine o Evangelho, a boa nova.
ensine a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, transmita e seja você exemplo. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste nesse dia. Deus abençoe a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.